100 mil pessoas. Estamos no Família de Seguidores. Bom dia. Vamos esperar. Escuro. Entrei pelo seu. Bom dia, madrugada. Oi, bom dia. Nossa, o Márcio também já entrou. Tudo bem? Acordamos cedo hoje. Bom dia. E você que tá aí? A paz. Que legal. Entra aí, amor, pra dar. Entrei. Ah, que legal. Bom dia pra você, Gi. Deus abençoe. Deus abençoe, Eli. Ver se entra mais alguém. Vamos esperar um pouquinho, que agora que eles notificaram que a gente tá ao vivo. A gente tá aqui no sítio. Amém. Oi, bom dia. Tá lindo, né? Tá um solzinho gostoso, tá um vento aqui em Bragança, mas tá um solzinho delicioso aqui. Muito bem. Então vamos começar. Sejam bem-vindos. Nossa primeira live pelo Instagram. Então vamos começar. Hoje nós estamos no 21º. Oi, Paulinho, bom dia. Estamos no 21º dia e último dia do nosso propósito de jejum. E nós achamos que seria oportuno aproveitar esse momento para fazer esse vídeo, para fazer essa live. E hoje é dia de agradecer, né? Dentro dos nossos 21 alvos, o dia 21 é o dia de agradecer. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? Por mais esse ano que o Senhor nos permite, apesar de toda essa pandemia, de tudo que a gente tem vivido. Oi, Ica, bom dia, paz. Saudade, Ica. E nós temos muito que agradecer ao Senhor, né? Porque Ele tem sido fiel em nossas vidas. E o texto até que o Senhor colocou no meu coração hoje, né? Para começar, inclusive com esse dia tão lindo aqui que o Senhor preparou para nós, é o Salmo 118, versículo 24, que fala: esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. E este é mais um dia que o Senhor fez, um dia de mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para louvar a Ele, para agradecer, para render glórias a Ele, para honrá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, independente das circunstâncias. E eu tenho lido nesses dias um pouquinho sobre contentamento, sobre gratidão. E é uma ação, é um estado mesmo de espírito, né? É algo que a gente precisa praticar todos os dias em nossas vidas. É muito fácil para agradecer quando a gente recebe algo, quando a gente é beneficiado com algo. Mas a verdade é que o Senhor nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Em toda e qualquer circunstância a gente precisa aprender a ser grato. E na primeira semana dos 21 dias, oi Beth, oi Lari, Felipe, na primeira semana eu perguntei para o grupo de irmãs, né, para algumas irmãs, se elas já tinham algo a dizer, né, a respeito desses 21 dias, e muitas pessoas já relataram sobre isso. Na primeira semana, a diferença com o jejum, a diferença na entrega, né, dessa busca a Deus, porque o jejum ele não serve apenas para nós pedirmos algo ao Senhor, né, ele pode ter também essa função, mas é muito mais para nos aproximarmos dele. Bom dia, Cacilda. É muito mais para nós nos aproximarmos dele, né? De intimidade, né? O jejum deixa o nosso íntimo, né? Deixa a gente mais sensível ao Senhor. A oração, a leitura da palavra nos aproxima de Deus. E o relato de algumas pessoas foi exatamente nisso, né? De que elas sentiam realmente essa mudança na vida espiritual delas, né? Nessa aproximação, nesse desejo de querer mais ao Senhor, de buscar mais ao Senhor. E é bem isso. Quanto mais nós buscamos ao
Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós queremos. É como um amigo mesmo, íntimo, né, que a gente tem. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente recebe desse amigo um ombro, um ouvido para nos escutar, mais a gente quer estar perto, mais coisas a gente quer contar para ele. E da mesma forma é com o Senhor. E os relatos foram esses, né, de pessoas que percebiam essa diferença dentro de casa, na sua vida espiritual. Bom dia, Beth, bom dia, Cris. E que nós possamos realmente, a partir desses 21 dias, intensificar a nossa busca pelo Senhor, buscar a Ele de todo o nosso coração e ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, independente das circunstâncias. E dentro, né, desse cenário que nós vivemos, inclusive nesses 21 dias mesmo, né, com pessoas internadas por conta do Covid, a minha tia, o meu primo, a Estelane lá em Manaus, que agora já voltou para casa, outras famílias da nossa igreja que também passaram lutas, né, por conta dessa pandemia, nós podemos comprovar, né, nós podemos ver a mão do Senhor agindo nessas famílias, o Senhor realmente restabelecendo a saúde, o Senhor realmente trazendo o alívio, trazendo o refrigério, ainda que muitas vezes o refrigério não venha da forma como a gente deseja, né, como muitas vezes é o momento daquela pessoa partir para o Senhor, enfim, mas nós podemos ver a mão do Senhor agindo também na saúde das pessoas, no estilo de vida das pessoas. O jejum, ele também nos promove para esse lugar também, né, de cuidado com a nossa saúde, de cuidado com o nosso corpo, e que nós possamos aprender com isso, né, nós possamos aprender com a palavra, né, com os personagens da Bíblia, né, amor? É isso, né? Como foi precioso, né? Esses 21 dias foram muitos alvos, né, que colocamos diante de Deus. Deus sabe os motivos que nos levam a servir a Deus, né? Então, além de objetivos e metas aí, espirituais que dizem respeito a nós, a nossa igreja, né? Nós tivemos alvos ligados à nação, né? Nosso país precisa urgentemente de uma reforma. Talvez não seja aquela reforma do século XV, não é? A reforma protestante, mas ele precisa de uma reforma nas suas raízes, né? Nós precisamos de uma reforma na política para que as raízes na política sejam curadas. A gente precisa de uma reforma na família para que a família seja curada. A gente precisa de uma reforma na educação para que os nossos filhos possam ter restaurada, né, a dignidade de poderem ser educadas por gente idônea, a gente não ter os riscos, né, que hoje corremos, né, de professores que estão sendo ativistas, né, nas suas pautas e levam os nossos filhos a se distanciarem de Deus, né? Quantas pessoas talvez você conheça que entrou na universidade e em 6 meses ela simplesmente se desconectou de Deus, né? Isso tem a ver com esse ativismo, com essa a mente maligna que se instalou, né, em vários polos da educação, e nós precisamos orar sobre isso, né? Nós precisamos de cura nas raízes da igreja. A igreja precisa voltar a exercer o seu papel, né? Talvez a igreja ficou silenciada, omissa talvez, no seu principal papel de ser na sociedade um instrumento de Deus, a voz profética do Senhor, não é? E talvez por essa omissão a gente tem visto tantos frutos ruins espalhados, porque talvez ela voltou para dentro dela mesma, e a gente precisa urgentemente de uma cura nas nossas raízes enquanto igreja, para que a igreja volte a ser um ponto de referência relevante para a nossa sociedade, né? Então nós temos urgência nisso, né? E a começar de nós, irmãos, isso não é nenhuma crítica ao sistema da igreja genericamente, né? Não é a começar de nós. Então, se a nossa igreja puder ser esse instrumento relevante, eu não tenho dúvidas que nós vamos ser um ponto de inflexão dessa curva, né? Nós vamos passar a exercer uma influência, e eu creio que nós estamos fazendo isso, estamos a caminho disso, onde nós vamos poder ser um instrumento de Deus, né, para mudar o nosso bairro. Mudando o contexto do nosso bairro, essa influência vai se espalhar para outros lugares.
Então nós precisamos também crer que Deus vai restaurar as raízes da igreja, para ela voltar a exercer um papel relevante, importante para a transformação, né? Afinal de contas, ela é sal e luz para essa terra. A Bíblia diz que se o sal não produzir sabor, ele nada mais presta senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, o que talvez a gente tenha visto hoje, né? A igreja muitas vezes sendo desprezada, colocada em segundo plano, e as pessoas não entendem mais que a igreja seja importante, porque talvez a responsabilidade esteja dentro dela mesma. Então essa é uma reflexão que a gente precisa fazer sempre como cristãos, né? O quanto a minha influência como homem, mulher de Deus, está produzindo mudanças ao meu redor, né? Quanto a igreja que está ali no Tucuruvi está produzindo influência, mudança ao redor da onde ela está instalada. Então isso é urgente e o nosso coração precisa queimar por isso. Então a nossa oração se concentrou exatamente nisso, em buscar a cura das raízes do nosso país, a cura das raízes, né, da família, da igreja, enfim, nós precisamos crer que o nosso Deus ele continua sendo o mesmo, né, o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e continuará sendo o mesmo eternamente, né? Então cremos que esses 21 dias vão mover o mundo espiritual, estão movendo o mundo espiritual para uma grande transformação. É isso. E se vocês que estão aí, né, tiverem algum testemunho e quiserem colocar aí também nos comentários, a gente pode ler. Eu separei textos que falam de gratidão. E isso que o Wellington falou realmente é fato, né? A gente precisa aprender a ser grato pela família que a gente tem, pelo país que a gente tem, mas ao mesmo tempo começar a lutar, né, com as armas que o Senhor nos deu, para que a gente, mesmo sendo grato, né? E a palavra contentamento, ela tem isso, né? O fato de você ter contentamento, de você ser grato ao Senhor, não quer dizer que você aceita as situações do jeito que elas estão, né? O fato de nós sermos gratos pelo país onde nós nascemos, pela família que nós temos, não quer dizer que a gente concorde com tudo que está acontecendo nela, né? Com tudo que está acontecendo no nosso país. Nós podemos ser gratos por isso e ao mesmo tempo pedir ao Senhor a sabedoria para lidar, a sabedoria para mudar aquilo que a gente precisa mudar. Às vezes a gente, ao invés de ser grato, a gente só reclama, né? A gente só maldiz, né? Muitas vezes a família, o nosso país, e às vezes não movemos uma palha sequer, né? Para poder fazer uma mudança, para realmente buscar a solução. Então, que a gente aprenda a ser grato pelo que a gente tem, mas que a gente também comece a se movimentar, né? Como o pastor tem falado sobre isso, a gente começa a se movimentar para trazer a mudança, ainda que a mudança seja apenas em nós. Já é o primeiro passo, né? Precisa acontecer primeiro em nós. E eu tava lendo, né? Eu tô lendo um livro, comecei a ler um livro ontem, eu fui numa livraria e uma moça me indicou um livro, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E é um livro muito antigo, né? Do T.J. Jakes. E T.D. Jakes, na verdade. Jakes. Jakes. Sei muito boa de inglês. E é um livro muito antigo e muito conhecido, inclusive. Eu sempre tive muita vontade de ler. E ontem eu fui procurar um livro e não tinha o que eu queria. A moça falou, por que você não leva esse? E ela começa falando exatamente, o autor começa falando exatamente sobre contentamento, né? Sobre nós estarmos satisfeitos conosco, né? Com a nossa origem, com a forma como Deus nos criou, aprender a nos amar, aprender a valorizar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e a partir daí começar as mudanças que precisam ser feitas. Então que a gente aprenda isso, né? Que a gente aprenda a ser contente, aprenda a ser grato, mas que também a gente vá em busca das mudanças, daquilo que não está perfeito, né? Daquilo que precisa dos reparos. E eu separei textos também que falam sobre gratidão, né? A Bíblia está repleta de textos que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem dificuldade. Eu lembro que no ano passado eu fiz um desafio de 30 dias de acordar sendo grato, encontrar naquele dia 3 motivos para ser grato. E por mais que a gente fale da gratidão, a impressão que a gente tem, eu sou grato por tudo. É muito genérico, né? Você acordar e falar, eu sou grato por tudo. A gente às vezes tem dificuldade de nomear as coisas pelas quais a gente precisa ser grato. E achar 3 coisas por dia, por 30 dias,
parecia mais difícil ainda. Mas a verdade é que a gente precisa encontrar realmente, né, os motivos. Nós temos motivos mais do que suficiente para agradecermos a Deus. E nos Salmos, né, o pastor daqui a pouco vai falar um pouquinho de um salmo aí que fala de gratidão, mas nós temos, né, o Salmo 136 que o tempo inteiro nos instrui a dar graças ao Senhor, né? O Salmo 103 inteiro. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Dei graças ao Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor dos senhores, seu amor dura para sempre. Você está se referindo a Deus como um Deus bom, como um Deus que é suficiente, muito mais do que suficiente, muito mais do que nós precisamos. E essa semana, inclusive, por falar em suficiente, nós discutíamos sobre a questão da vacina no nosso grupo de conexão. E alguém falava, não, eu vou tomar, porque ainda que seja 50% apenas suficiente, eu vou tomar, porque os 50% já vai me proteger. E eu lembro que eu falei para elas que ainda que a vacina fosse 100% suficiente, o suficiente de verdade em nossas vidas é Jesus. Ele é quem realmente vai nos livrar de todo mal, Ele é quem realmente tem esse poder, porque Ele é bom, porque Ele é o Deus dos deuses, porque Ele é o Senhor dos senhores, porque foi Ele quem criou os céus, porque foi Ele quem fez tudo. Então, ainda que nós tentemos encontrar no nosso dia a dia coisas que sejam 100% suficiente, ainda assim elas não serão. É um fake, né? É um fake, porque 100% realmente suficiente é o Senhor em nossas vidas. E outros textos, né? 1 Tessalonicenses 5,18, que nos instrui a darmos graças por tudo, em toda e qualquer circunstância. Então, que a gente termine esses 21 dias realmente agradecendo. Talvez desses 21 dias você tenha colocado aí como propósito no seu coração pedidos para o Senhor, que só você sabe, né? Situações que você vivenciou ao longo da sua vida ou que você está vivendo e que talvez nesses 21 dias você ainda não obteve a resposta, né? Ainda você está no processo de espera. Que você aprenda a ser grato por toda e qualquer circunstância, porque ainda que a resposta não tenha vindo do jeito que você queria, entenda que a vontade do Senhor para as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Se nós o amamos, se nós desejamos ao Senhor mais do que aquilo que Ele pode nos dar, nós teremos um coração grato. Amém? E você queria falar do Salmo 138? Eu vou falar do Salmo 138. Se você tiver sua Bíblia, deixa ela no jeitinho aí. Abraço, Maurício. Saudades também, viu, meu irmão? Ó, Isabela, tá aí, acordou. Belinha. Deus abençoe a todos que estão aí, que entraram depois. Mas eu quero lembrar vocês de... eu estava lendo um autor. Meu desafio esse ano é ler alguns livros. Eu também. Alguns livros. Talvez eu não chegue no alvo aí da Lisete, que ela é mais compulsiva em livros do que eu, mas eu já consegui terminar o meu primeiro livro desse ano, né? E eu pretendo terminar mais um ainda no mês de janeiro, que eu passei da metade dele. É um livro do Danilo Figueira, que eu estou lendo, que é Liderança Acima da Média, e eu terminei um livro do Ravi Zacarias, que é A Morte da Razão. Bom, tem uma história que eu li, que eu gostei bastante, que ele falava o seguinte, foi nesse livro que eu completei. Quando José ele viveu, né, todos os dramas pessoais que você sabe que ele viveu, vendido como escravo, né, pelos irmãos, antes disso, né, ele tinha sido jogado num poço e abandonado pelos irmãos, depois vendido como escravo. Quando chega como escravo no Egito, né, ele vai viver na casa de Potifar. Depois, você sabe, né, teve lá uma simulação da mulher de Potifar, ele acabou sendo preso, ficou no cárcere. Em todos esses aspectos, tem uma coisa que chama atenção na vida de José. Porque ele não sabia o que ele iria se tornar depois de todos esses dramas pessoais que ele viveu. Ele não tinha a menor ideia do que estava por vir, não é? Mas a Bíblia faz uma menção a José dizendo que ele continuava íntegro e temente a Deus em todas essas circunstâncias. Então, quando ele foi jogado no poço, quando ele estava na casa de Potifar,
e foi traído lá pela dissimulação da esposa de Potifar. Depois, quando estava no cárcere, em todos esses aspectos a Bíblia diz que ele continuava íntegro e temente a Deus, e Deus prosperava tudo que José fazia. Então ele jamais soube ou previa que ele estava sendo preparado para ser a segunda pessoa mais importante do Egito. E o que eu quero aqui trazer, né, com essa reflexão e ao término aqui dos nossos 21 dias é: guarde o seu coração, guarde a sua integridade, né? Seja um homem, uma mulher temente a Deus com todo o seu coração, independente das circunstâncias que você está enfrentando, né? Deus está à captura, busca, né? Como diz João 4, né? De verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Se essa menção ela é intencional, claro que ela obviamente é que se Deus está à procura dos verdadeiros, você pode presumir que existem os falsos adoradores. E é evidente que isso existe também, né? E nós não temos que olhar para o lado buscando os falsos, nós temos que olhar para dentro, para saber se dentro de nós existe um coração verdadeiro diante de Deus, ou se nos aproximamos dele apenas com o objetivo de resolver os nossos problemas e depois não queremos mais saber deles, né? Quantas pessoas que muitas vezes vão em busca de Deus para resolverem seus problemas, depois de resolvido, elas não se aproximam mais de Deus. Então é como se Deus fosse a lâmpada mágica lá do Aladim, né? Como se Deus fosse algo para me causar algum conforto, me trazer algum alívio, mas eu não tenho nenhum interesse em ter relacionamento com Ele. Então que Deus possa olhar para dentro de nós, encontrar em nós um coração que pulsa verdadeiramente, né? Por se aproximar dele, né? Isso tem a ver muito com a nossa fé, né? Quando Hebreus fala sobre isso, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então que essa sua busca pessoal, né, não termine agora nesse 21º dia, que você tenha essa disciplina de se aproximar de Deus, de ter seus momentos de oração, de jejum, né, na sua intimidade com Ele. Se aproxime dele com o seu coração inteiro, não parcial, né? Com a sua vida derramada aos pés dele, crendo, confiando que ele tem para você o melhor, né? A tua fidelidade vai te surpreender lá na frente, não tenha dúvidas disso. Amém? Deus abençoe muito a tua vida, né? Que Deus te surpreenda com respostas que você vai ficar impressionado, né? Porque Deus, tudo que Ele faz questão de deixar as digitais dele. Então você vai saber exatamente que é Deus que está fazendo, que é Deus que está respondendo às suas orações mediante aos sinais que Ele vai te dar, né? Que Deus nos livre da omissão, que talvez tenha sido o pecado da igreja de Cristo nesses últimos 2 séculos especialmente, não é? O século XIX foi um século de grande avivamento, de grande despertamento. 18 e 19, a igreja viveu seus melhores dias. O século XX, a igreja parece que adormeceu. E agora, no início do século XXI, parece que está tendo um movimento em que ela não sabe ainda se vai continuar adormecida, né? Ou se ela vai escolher um caminho realmente de trazer de volta, né? O avivamento, o papel que ela deve exercer enquanto representante de Cristo aqui na Terra, né? Então que Deus nos livre da omissão, né? A omissão foi aquilo que deixou Davi viver seus piores dias, quando ele se tornou omisso em todas as guerras, né? Você sabe, ele estava diante do seu exército. A única guerra que ele não foi ao combate, que ele se deu o direito, entre aspas, de ficar no palácio, ele cometeu o pior erro da vida dele. Foi nesse exato momento de omissão que ele foi se envolver sexualmente com uma mulher que não era sua esposa e depois cometer o assassinato do marido dessa mesma mulher.
Então ele cometeu um erro horrível por causa da omissão. Quando você pensa em Jonas, o profeta Jonas, o mesmo pecado, o pecado da omissão. Deus ordenou que ele fosse a Nínive. Ele pegou um navio na direção contrária. A omissão dele custou 3 dias dentro de um peixe. Ele foi viver uma experiência traumática, com toda certeza, mas para que ele fosse reposicionado de volta, né, à vontade de Deus. Então, que Deus nos guarde. A omissão é uma tragédia, né? Se você tem um chamado de Deus, e eu não tenho dúvidas que você tem, né? Se você foge desse chamado, se você se omite em relação àquilo que Deus tem despertado o teu coração, você corre um sério risco. Então, que Deus possa abrir os seus olhos, né, a partir desse 21º dia, para uma nova dimensão, para uma nova realidade espiritual que te aguarda, que Deus tem reservado para você usar, para você fluir na presença dEle. Hoje, inclusive, nós vamos começar, vamos dar continuidade, na verdade, à série sobre avançar espiritualmente, né? Eu falei, acho que no último domingo, sobre, no penúltimo domingo, né? O último domingo foi o pastor Ademar, que aliás nos trouxe uma palavra tremenda, né? Sobre eu não quero mais ser o mesmo. E no domingo retrasado eu falei sobre avançar espiritualmente do ponto de vista de maturidade. Hoje à noite eu vou começar falando sobre dons. E hoje eu vou falar sobre dons espirituais. Depois eu quero falar sobre dons naturais. Vou falar também sobre ferramentas, armas de batalha, armas de guerra espiritual. Mas hoje eu vou falar sobre dons espirituais. Então eu quero convidar você a estar conosco hoje à noite. Vai ser muito especial e eu tenho certeza que, além de você se conhecer, ter os seus olhos abertos para a realidade dos dons espirituais, Deus vai distribuir dons espirituais essa noite. E isso vai ajudar você também a cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, né? Os dons, eles são ferramentas poderosas, né, para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para tornar a igreja um instrumento de Cristo e exaltar o nome dele, né? Então que você esteja preparado para isso, mas sobretudo que o teu coração, né, esteja aberto, sensível, para fazer com que as experiências desses 21 dias não fiquem nesses 21 dias, né, que você possa exercitar a sua vida com Deus, né, a sua intimidade com Deus de uma maneira mais intensa ao longo deste ano, no seu compromisso pessoal com Ele. Salmo 138, né? Se você abriu aí a sua Bíblia, eu não sei qual é essa versão. Essa é a versão NVT. NVT, eu vou abrir aqui também, lê aí, né, na NVT, e eu vou ler numa outra versão também. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo, louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e forças me dás. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tuas mãos, e o poder de tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Uau, uau. Essa que eu vou ler aqui, e já vamos concluir aqui com vocês, é uma versão da Bíblia Gateway, que é a nova tradução também da linguagem de hoje, mas desta Bíblia específica, que é a Bíblia Gateway. Ele diz assim: ó Senhor, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, com teu poder aumentaste
as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Tremendo, esse salmo é maravilhoso. Grifa ele aí na tua Bíblia e seja grato de todo o coração, como o salmista Davi foi quando escreveu este hino. O coração dele estava transbordando de gratidão. E lembre que ele jamais vai abandonar você, abandonar as promessas que ele tem a teu respeito. Deus é um Deus fiel, né? Deuteronômio 7, verso 9, é um texto que eu uso tanto lá na igreja, e você precisa gravá-lo, assim como eu fiz. Esse texto é tremendo, né? Quando a Bíblia diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda a sua aliança até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Então saiba que a bênção que está sobre a sua vida, sobre a sua família, ela vai se estender de geração após geração. Amém. Essa é a promessa de Deus para você. Amém? Amém. E nós vamos orar, né? Já que fizemos isso aí nesses 21 dias, né? Com uma instrução até no início lá que eu enviei, né? Principalmente para as mulheres, os objetivos do jejum, né? E a forma do jejum. E o jejum sem a oração é só uma dieta. Então, além, né, da gente se abster, né, de comida, a gente precisa orar e ler a palavra. E foi o que nós fizemos aqui hoje. E nós vamos orar agradecendo ao Senhor, né, pelos feitos dele em nossas vidas, pela força, né, que ele nos deu nesses 21 dias, né, esse salmo aqui que nessa versão fala isso. Quando nós clamamos ao Senhor, né, o salmista fala: quando eu clamei ao Senhor, ele me encheu de força e coragem. Então é o mínimo que a gente vai receber quando a gente realmente se propõe a buscar ao Senhor com intensidade. Ele realmente vai nos encher de força e coragem, ainda que as lutas elas não se transformem em bênçãos na forma como a gente pensa. O Senhor vai nos encher de força e coragem para enfrentar o adversário que vier à nossa frente. Então nós vamos agradecer, porque nesses 21 dias, eu sei que muitos pensaram em desistir, foi difícil, de repente você tem escolhido aí uma forma de jejum que você não estava habituado ou habituada, e foi difícil prosseguir, mas o Senhor te encheu de força e coragem e você conseguiu. Então nós vamos agradecer pelos milagres que o Senhor fez durante esses dias e milagres que o Senhor ainda fará, porque eu acredito na resposta ainda do Senhor em nossas vidas, né? Como fruto desses 21 dias de rendição ao Senhor. E como o pastor falou, que a gente continue nessa busca, né? Que a gente não fique nesses 21 dias, que o jejum seja uma prática cristã em nossas vidas, né? Que a gente não faça apenas quando formos convocados, né, pelo pastor ou pela igreja, mas que seja uma prática em nossas vidas. Quando criança, eu lembro que era uma prática muito forte na igreja onde eu cresci, do jejum semanal, né, de consagrações, de tirar o café da manhã e só almoçar 1h da tarde, e separar, reservar aquele dia só para buscar ao Senhor, né, para realmente se entregar a Ele, que a gente volte às práticas dos primeiros anos de conversão das nossas vidas, né, isso que eu tenho falado para mim, buscado ao Senhor, que eu rompa com o comodismo, né, de buscar muitas vezes só, né, daquele meu jeitinho ali, mas que eu rompa, que eu vá mais profundo na busca pelo Senhor. Então vamos orar agradecendo a Ele. Eu vou orar aqui, né, por alguns alvos, né, de gratidão, e depois você também ora por outros aí que você for lembrando. Amém? Então vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente por esse dia que o Senhor fez
para nós, Pai, como nós lemos aqui no início, no Salmo 118, Pai. Que possamos nos alegrar, Senhor, com esse dia tão lindo que o Senhor reservou para nós, esse domingo tão especial que o Senhor preparou para as nossas vidas, um dia de sol, um dia, Senhor, agradável, Senhor, que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essa primeira live nossa aqui no Instagram, Senhor. Pai, que o Senhor permitiu que fizéssemos. Quantas vezes eu planejei, quantas vezes nós planejamos coisas, Pai, e o Senhor, Deus, não permitiu que fizesse da forma como queríamos, Senhor, mas o Senhor preparou esse dia como sendo o dia oportuno para essa live, Senhor. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas que acordaram hoje no domingo mais cedo, Pai. Deus, para estar aqui, para compartilhar a palavra, Senhor, e para orar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Pai, eu te louvo pela vida de cada um que está assistindo nesse momento e por aqueles que vão assistir, Deus, mais para frente. Senhor, eu te louvo, Senhor, pelos cuidados do Senhor com cada uma dessas vidas, Senhor. Quantas pessoas que eu conheço aqui nessa live, Senhor, que teriam milagres, Pai, que aconteceram ainda durante, Senhor, esse período de 21 dias, Pai. Pessoas que viveram milagres nesses dias de pandemia, Senhor, nesse quase um ano de pandemia, Pai, que estamos vivendo como nação, que estamos vivendo no nosso mundo, Pai. Senhor, quantas coisas o Senhor fez na vida desses meus irmãos que estão aqui nesse momento, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus, Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, um Deus que é bom, como declara a tua palavra, Senhor, um Deus que é bom em sua totalidade, um Deus que é muito mais do que suficiente para nós, Pai, um Deus, Pai, que se entregou ao dar o seu Filho em amor a nós, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Criador de todo o universo, o Criador, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade com as nossas vidas, mesmo nós, Pai, seres humanos infiéis, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem enviado livramento para as nossas vidas, Senhor, mesmo que muitas vezes os nossos passos sejam passos, Senhor, obscuros, passos, Senhor, que muitas vezes nos causa dano, ainda assim o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem, Pai, guardado os nossos passos, guardado as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor é o Deus da família e o Senhor nos deu uma família, Pai. O Senhor tem nos colocado, Senhor, em lugares, Senhor, com pessoas que amamos, Senhor. O Senhor, através dessa pandemia, Senhor, tem feito com que voltemos o nosso coração àqueles a quem o Senhor nos gerou, Pai, aqueles, Pai, a quem o Senhor nos deu como família, Pai, como herança, Senhor. Ah, Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem mudado o nosso olhar, Senhor, nessa pandemia, Senhor, e nesses 21 dias de oração e jejum, o Senhor tem mudado o nosso coração, Pai, para realmente, Deus, nos importarmos e valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza como um Deus poderoso que o Senhor é. E eu te agradeço por isso, Senhor, porque nesses 21 dias o Senhor nos mostrou, Pai, que quanto mais buscamos ao Senhor, que quanto mais íntimos do Senhor nós somos, mais necessidade nós teremos de te buscar e de te conhecer, assim como Oséias declara, Pai. Que vinde, Senhor, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, um Deus que vem como a chuva que às vezes no nosso modo de pensar vem no tempo errado, mas é o teu tempo, a chuva temporã, chuva serôdia, Pai. Obrigada pelo cuidado, obrigada por ser a nossa saída, como Oséias declara, Senhor. E nós confiamos no Senhor, Pai, nós confiamos a nossa vida a Ti, nós confiamos a nossa família a Ti, Pai, e Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Senhor, por pessoas que nesses 21 dias, mesmo passando por lutas, Senhor, com o Covid, Senhor, estiveram firmes e perseverantes buscando ao Senhor, Pai. E quantos milagres, Senhor, nós ouvimos nesses dias, Deus. Quantos livramentos o Senhor concedeu ao teu povo, Senhor. Mesmo diante do caos, mesmo diante, Senhor, da infecção por esse vírus, o Senhor cuidou, o Senhor livrou, o Senhor trouxe refrigério.
refrigério, o Senhor trouxe o sustento, o Senhor trouxe o alento, Pai. E eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é mais do que suficiente para nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela igreja onde o Senhor nos colocou, Pai. E foram 21 dias de busca por isso, de busca, Pai, por sabedoria, de busca por direcionamento, de busca, Senhor, por estratégias de missões, de evangelismo, por estratégia de crescimento, Pai. E o Senhor tem nos respondido, o Senhor tem nos dado as armas, Senhor. O Senhor tem nos ensinado a lutar com essas armas, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, pela igreja, pelos pastores que o Senhor nos deu. Eu te agradeço pela minha vida, pela vida do Wellington. Eu te agradeço pela vida de cada pastor da nossa igreja, pela vida do pastor Ademar, da pastora Rosângela. Te agradeço pela vida do pastor Everton, da pastora Juliana, da pastora Angélica, do pastor Júlio, por toda a sua família. Te agradeço pela vida do pastor Lucas, da pastora Elise, que continuam, Senhor, sendo aliançados conosco, Senhor, no propósito, Senhor, de crescimento do reino, Senhor, e foi alvo das nossas orações nesses 21 dias. Te agradecemos pela igreja, Senhor, pela Wake Up Church, Senhor, lá em Cascavel. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito naquele lugar e por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, Senhor, aqui em São Paulo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas igrejas ao redor do mundo, Senhor, Pai. Quantas pessoas despertaram, Senhor, a Ti, Deus, nessa pandemia, no momento de isolamento, e eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela Tua fidelidade, Pai, pelo Teu amor, ó Deus. Sim, Deus, nós te agradecemos por esses 21 dias. Sim, ó Deus. E te agradecemos por tudo que está por vir, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. A resposta que queremos dar a Ti, Senhor, é eis-nos aqui. Amém, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas. Usa, Senhor, nossos lares. Usa, Deus, tudo que o Senhor depositou em nós. Sim, ó Deus. Está, Senhor, à disposição do Teu reino, Pai. Por isso, usa-nos, Pai. Faça da nossa vida a Tua resposta, a Tua providência para este tempo. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos aqui declarar, Senhor, assim como Jó declarou, Senhor, no seu momento a sós contigo. Aleluia. Dizendo, Deus, que bem sei que tudo Tu podes, que nenhum dos Teus pensamentos podem ser impedidos. Antes eu Te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem Te ver. Amém. Senhor, queremos contemplá-lo a cada dia, porque nós sabemos que tudo o Senhor pode, Deus, e como é bom poder depender de Ti. Nós somos gratos por pertencermos ao Senhor, Pai. A nossa vida está em Tuas mãos, nossa casa está em Tuas mãos. Tudo pertence a Ti, Deus. Amém. Faça de nós, Pai, um instrumento de honra, Senhor, para Ti. Faça de nós, Pai, um instrumento e um incenso, Pai, agradável para o Senhor. Sim, Deus. Nós queremos Te agradar em tudo e honrar o Teu nome, Senhor, enquanto nós vivermos. É o que oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui e pela vida do Felipe e da Larissa, que nesse momento estão lá no aeroporto, né, de Guarulhos, indo para Rondônia. Que Deus abençoe Felipe e Larissa. Escureceu aqui, não Deus sei se abençoe vocês. Boa viagem, né? Que Deus guarde a vida de vocês, né? Que vocês cheguem lá em segurança, em paz. E agradecemos a Deus, né? Por essas férias tão providenciais do Senhor na vida de vocês. Que eu tenho certeza que foram dias de refrigério, né? Para a vida de vocês. Amém? Maravilha. Até daqui a pouquinho. Até. Deus abençoe. Se prepare para essa noite. Se você tem dons espirituais, eu creio que Deus pode te acrescentar mais algum. Aleluia. Se você ainda não tem e deseja ter, essa noite Deus vai marcar você. Não tenho dúvidas disso. Amém. Saudades, Deus abençoe. Tiagão. Amamos você também, amamos a Anne, amamos todos vocês que estão aqui. Ica, saudade, glória a Deus pela vida de vocês, gente. Beth, todos vocês, né? Cacilda conseguiu entrar. E vai ficar salva aqui, né, essa live por um tempo, e que a gente possa compartilhar aí com os outros irmãos que ainda estão dormindo. Amor, você vai voltar a dormir? Vou dormir mais um pouquinho, irmãos.
Eu não sou do dia, eu sou um camarada... Aliás, eu sou da madrugada. Soninha conseguiu entrar, Soninha. Conseguiu? Eu não consegui te responder porque eu tô usando o mesmo celular, mas que bom que você conseguiu. Viva a tecnologia, viva o Instagram, gente. Glória a Deus por essa ferramenta, né? Deus abençoe. Amamos vocês. Bom domingo pra vocês. Beijo. Até daqui a pouquinho. 18 horas hoje, hein, gente? Não esquece. Agora vamos ver como faz para fechar aqui.